Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar, sobre determinantes que são pronomes demonstrativos e referências de tempo e de lugar. Hoje nós iniciaremos a unidade 1 do caderno número 3, tá? De língua inglesa. Então aqui ampliando um pouco mais a imagem para que possamos acompanhar, tá? Basicamente, nós vamos fazer uma leitura aqui e uma interpretação da mesma. Então, tá lá, determinantes, pronomes demonstrativos, tá? Na língua inglesa ou na língua portuguesa, nós podemos falar que os pronomes demonstrativos são esse, este, aquele, aquela, aquilo, isso, esse, essa, tá? São aqueles pronomes que nós entendemos que acompanham os substantivos, sei lá, os chamados determinantes ou determiners, né? São palavras que antecedem os substantivos e servem para definir mais precisamente o que estamos falando. Existem vários tipos de determinantes. Nesta unidade, veremos os pronomes demonstrativos. Os outros tipos, como números, artigos, quantificadores e possessivos, serão vistos adiante. Pronomes demonstrativos: this, that, this e those. Então, esses pronomes são usados de acordo com o número dos substantivos aos quais nos referimos e a distância em que eles se encontram em relação a quem fala. Então, quando nós falamos sobre esses pronomes, existe uma diferença, bem grande em relação à questão de idioma, tá? Então, aqui, tem uma observação aqui, no hipertexto, tá lá. Pronome demonstrativo that pode ter outras funções gramaticais. Por exemplo, pode ser usado como pronome relativo, aquele pronome que, aquele, cuja, aquele que traz uma definição ou explicação ou traz mais informações sobre determinado assunto. Esse tópico também é abordado na unidade 3, do caderno 3 do segundo ano. Quer dizer, no segundo ano nós vamos ver isso aí, quer dizer, no ano que vem, segundo ano do ensino médio. Ok, então tá lá. This indica algo no singular. Isso aqui, gente, é um assunto que nós já vimos isso até no ensino fundamental mesmo. Nós começamos a ver esse tipo de pronome lá no 6º ano do ensino fundamental. Aqui nós estamos fazendo uma revisão, tá? Este conhecimento já é um conhecimento de todos, é só para relembrar, ok? This, that e those. Ok, o that, nesse caso aqui, que ele vai ter mais de uma forma de se usar. Ele não vai ser apenas, tá, o that, esse aqui que está destacado de azul, ele não vai servir apenas como pronome demonstrativo. Ele pode também ser um pronome relativo, tá? Isso nós vamos ver mais adiante. Aqui lembrando, no caso indica this singular, referindo-se a coisas que estão próximas no singular. This plural, indica algo no plural que está perto de quem fala. E aí tem os significados aqui, estes, estas, tá? E aqui você já conhece, That referindo-se em relação à questão de lugar ao que está distante. Pode ser esse, aquele, esse, essa, aquele ou aquela, tá? Esse, essa, aquele, aquela, aquilo. Aqui, por exemplo, quando nós vimos aqui nessa explicação, está indicando aquele, aquela, aquilo. Só que
O pronome esse ou essa, né, diferente de este e esta, esse ou essa indica o que está também distante de nós, tá? Então, por isso que às vezes quando nós fazemos uma tradução para o português, né, existe uma palavra só em inglês para indicar aquele, aquela, esse ou essa. Em português não, em português já é bem mais específico, tá? Those, plural de that, indica algo no plural que está longe de quem fala, aquele, aquelas, tá? Aí tem alguns exemplos aqui, tá? This new smartphone is really expensive. Este smartphone, tá lá, este smartphone novo é bem caro. Aqui, a figura. E aí vai, I don't like these curtains. Shall we change them? Não gosto dessas cortinas. Que tal trocá-las? E aí, né, a pessoa que apontando, ó, tá vendo? Apontando alguma coisa que está distante. That laptop over there is the best on the shop. Aquele laptop é o melhor da loja. E aí, tá? E aí vai, né? She has decided to read some of those books. Ela decidiu ler alguns daqueles livros. Ok. Passando adiante aqui para nós ganharmos tempo, né? Para não ficar tão extenso o vídeo. Vamos ver aqui, ó, outros usos de that. That's lovely, que lindo. That's good, que bom. That's great, que legal. That's terrible, que horror. E outros usos, e outros exemplos. Um diálogo aqui. This is the present I bought for Lucy's newborn. Este é o presente que eu comprei para o recém-nascido da Lucy. Então, that's lovely, que gracinha. This is the company that sold more cars in Latin America last year. Essa é a empresa que mais vendeu carros no ano passado. Na América Latina, no ano passado. Ok. Vamos para a página seguinte aqui. Continuando aqui falando sobre os determinantes. Então, na página seguinte, que aqui está marcando página 151, mas não é página 151, é página no livro físico de vocês, é página aqui, ó, 149. Ok? No livro virtual é página 151. Vamos lá, então. Então, aqui nós temos referências de tempo e de lugar com as preposições in, on e at. Então, temos que ficar atento às especificações. São detalhes, né? Detalhes que têm a sua diferença de emprego na língua inglesa. Na língua portuguesa é diferente, né? Nós já estamos acostumados, é uma questão de fala do dia a dia. Isso aí é uma coisa que nós já entendemos porque praticamos o tempo todo nosso idioma. Agora, uma língua estrangeira, nós temos que prestar atenção nos detalhes. Então, vamos aos detalhes aqui, ó. Referências de tempo. Vejamos alguns exemplos de como podemos falar sobre dias da semana, meses, anos e horas. Então, ó, ficar bem atento aqui, ó, semana, ó, dias da semana, meses, anos e horas. Então vamos ver aqui na particularidade aqui e ver o que vai ter assim a mesma preposição.
para nós formarmos grupos de acordo com as preposições. Então, por exemplo, our school is closed on weekends. Nossa escola fecha nos fins de semana. Aqui, usamos on weekends, referindo-se a semanas ou fim de semanas. No caso aqui, fim de semanas, tá? Summer in Brazil starts in December. Verão no Brasil começa em dezembro. Ok, aqui nós já verificamos uma mudança de preposição, in, tá? Foi utilizado on para dias, né, da semana, on para semanas ou semana. Ok, foi utilizado aqui in na indicação de mês, não dizendo o dia do mês, indicando o mês exatamente, tá? Não tal dia do mês. The Olympics were held in Brazil in 2016. Os Jogos Olímpicos em 2016 ocorreram no Brasil. Ok, em 2016. Veja bem, só recapitulando ali o uso do in para meses e para anos. Ok. Our class starts at 10:30 every day. Nossa aula começa às 10h30 todos os dias. Então aqui já foi utilizada a preposição at, referindo-se às horas. Então, logo abaixo tem uma revisãozinha aqui, O que podemos concluir desses exemplos? Qual preposição se usa antes de dias de semana? Aí você vai ver qual delas que nós usamos dia de semana, ok? Tá lá, qual preposição se usa antes de dias de semana? Olha lá, nessas conclusões, nós podemos aqui já tirar, né, algumas respostas. Como, por exemplo, aqui, só para resumir, depois vocês podem até escrever aí, tá? Vocês podem colocar assim, qual preposição se usa antes do dia da semana? Nós vimos lá que dia da semana, on. Qual preposição se usa antes de meses e anos? Então, meses e anos, não são dias e semanas. Meses e anos, in. Depois, qual preposição se usa para falar de horas especificamente? At, ok? Então, vamos lá. Expressões de tempo com preposições. Existem algumas outras expressões de tempo que usam essas mesmas preposições. Tá lá, it's better to do sports in the morning. É melhor praticar esportes pela manhã. Então aqui, manhã, tarde e noite. Nós temos dois tipos de noite, né? Temos evening e night. Então, se vocês perceberem, tá lá, in the morning, in the afternoon, in the evening. As três aqui são acompanhadas do artigo, né? Artigo the. In the morning, in the afternoon, in the evening. Então aí, beleza. Já deu para perceber que pela manhã, pela tarde e à noite, ok? Nós vamos usar essa preposição in. Tá lá, mas veja este outro caso. Their children always go to bed late at night. Os filhos deles sempre vão para a cama tarde. Então, assim, na tradução que foi passada aqui em português, não utilizou a palavra noite, usou late at night. Vão para a cama
tarde da noite, tá? Não quer dizer que, como no caso anterior, na frase anterior, que usa a palavra noite, mas escrevendo even, Sarah goes to school in the evening. Sarah vai à escola à noite. Olha só, esse à noite, à tarde, né? Pela manhã, pela noite, pela tarde, pela manhã, à noite, à tarde, né? Manhã. Essas expressões aqui, elas passam exatamente a mesma ideia, que é o quê? Alguma coisa que acontece durante aquele período, né? Pela manhã, pela tarde, à noite, alguma coisa que acontece. Aqui não, as crianças, sempre vão para a cama à noite. Quer dizer, dá uma ideia de encerramento, mas no caso anterior dá a ideia de continuidade. É melhor praticar esporte pela manhã, né? Quer dizer, uma coisa que acontece a manhã toda. Eles nunca trabalham à tarde, quer dizer, a tarde toda, pegando o período da tarde toda. Sara vai à escola à noite, quer dizer, durante aquele espaço que compreende a noite. E no caso final, as crianças sempre vão para a cama à noite, tá? Então, dando uma ideia de encerramento, tá? Tarde da noite. Então, não é a noite toda, tarde da noite. Vocês entenderam? A noite toda, tarde da noite, existe uma diferença. A noite toda, né? O período que compreende da hora que começa até a hora que termina a noite, no caso de evening, e aqui não, aqui referindo-se a um pedaço da noite, quer dizer, tarde da noite, ok? Então acho que fica mais fácil a compreensão desse jeito. Vamos lá então, preposição, aí nós temos aqui uma tabelinha de on, in e at. Então, exemplos, tá? De uso para on. Dias da semana, Monday, Tuesday, Wednesday e outros dias, fim de semana. Aí, vamos atentar um detalhe aqui. March, dia 14 de março, data específica. Christmas Day, nesse caso aqui, Natal. New Year's Eve, Ano Novo. Então, a utilização de on, tá? Mostra aqui pra gente que vai ser empregado em dias da semana, né? Semanas, dias específicos também. Olha o que está lá, dias da semana, expressão fim de semana, datas específicas com dia e mês, feriados e dias especiais. Aqui, in, January, February, March, janeiro, fevereiro, março. Então, meses cheios, não está falando sobre dia de mês, mês cheio, né, o nome do mês. Ano, tá lá, 2017, é o ano de 2017. Manhã, tá, in the morning, in the afternoon, in the evening, quer dizer, durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, tá? E dá lá, the 21, no caso aqui, nesse caso, referindo-se a século 21, ok? E, tá lá, estações, verão, inverno, décadas, ok? Séculos, décadas e estações do ano. Ok, isso aqui para fazer referência, tá? A mês, ano, manhã, tarde, noite, século, década, estações, utilizamos o in. Então tem uma diferençazinha ali. Quer dizer, na língua portuguesa não tem essa diferença de preposição, mas aqui tem, tá? Então tem que ficar ligadinho. At aqui, já está sendo mais fácil, referindo-se a horas, no caso aqui,
hora cheia, hora, no caso aqui, quebrada também. 7 horas, 7 o'clock, 8:30, 8:30, tá? Meio-dia ou 12:45, ok? E referindo-se à expressão noite, parte da noite, horas, expressão à noite, ok? Tá? É diferente, à noite, tarde da noite, ok. Vamos aqui para a página 150, antes de começarmos as atividades. Referências de lugar. Agora vejamos as referências de lugar com as mesmas preposições in, on e at, referindo-se a lugares. Nós vimos ali o uso das preposições relacionadas ao tempo e agora aos lugares. I live in Brazil. Eu vivo no Brasil. Então, in sendo utilizado para país. The beach in the Rio are always crowded. As praias no Rio estão sempre lotadas. Not many people live in the city central nowadays. Não vivem muitas pessoas no centro da cidade atualmente. Então, aqui, referindo-se à cidade. Tá lá, Rio, no caso aqui, cidade, centro da cidade. Outro aqui, que já muda, no caso, a preposição, tá? The new restaurant was opened at 24 Victoria Street. O novo restaurante foi inaugurado na Victoria Street, número 24, tá? Bom, aqui nome de rua com número. E there are great shops on Regent Street. Há grandes lojas na Regent Street, na rua Regente. Grande loja. Então, aqui referindo-se à rua sem número. Percebeu que lá em cima, na rua Vitória, número 24, foi usada a preposição at, quer dizer, nome de rua com número. E aqui, na rua Regente, nome de rua sem número, foi usado on, então com número at, sem número on. Então, nesses exemplos foram usadas preposições que comunicam uma localização geográfica. Verifique quais delas foram usadas, tá? Aí nós temos aí, neste caso aí, na página 150, cidade, país, bairro ou parte da cidade, ok? Vocês verificaram aí, em relação à cidade, que nós utilizamos a preposição in. País, utilizamos qual? In. Para bairro, nós utilizamos bairro ou parte da cidade, utilizamos in. Ok? Endereço com número, at. Rua, endereço sem número, on. Ok? Observe agora na tabela as preposições de lugar. Então não parou por aí, acaba nesse pedacinho de baixo aqui, o uso dos determinantes. Então aqui, preposições in, at e on, referindo-se a lugares. Então, países, França, África, estados aqui, vilas, né? Foi utilizada aqui a preposição in. Aí mostra aqui de novo, at, referindo-se a nome de rua
com número. E rua regente, só a rua. On, preposição on. Ok, então tá lá, né? Países e continentes, ok? Bairros ou parte de bairros, utilizamos a preposição in. E aqui endereços completos com o número at, e ruas e avenidas, né? Sem número, utilizamos aí com on, preposição on. E agora vem as atividades, tá? Então, nós fechamos o nosso conteúdo de hoje, né, sobre determinantes, na página 150, e as atividades que se seguem, tá? Eu vou indicar na plataforma para que vocês façam exatamente as páginas correspondentes. Então, gente, é isso. Bons estudos.